paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir esse live. Quando ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. É a palavra de Deus, fiel e verdadeira. Amor de Deus para com o seu homem e a mulher. Vamos ver quando Deus nos chama. Quando chama um homem e Deus diz no seu coração: este é meu amigo. Vamos ver Gênesis 18 e 17. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ocultarei eu, disse Deus, a Abraão o que faço? Amados e queridos irmãos, Jesus, Deus está dizendo: ocultarei eu, Abraão, o que faço, visto que Abraão será uma grande nação, e sobre ele muitos serão benditos. Você, meu irmão e minha irmã, e eu, nós somos uma pessoa bendita de Deus, preciosos por causa de Abraão. Bendito todas as nações. Deus ocultaria alguma coisa sem falar com os seus? Deus daria a nós alguma coisa sem antes falar? Amados e queridos irmãos, muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, não ouvimos porque queríamos ouvir uma palavra. Mas quando nós chegamos nos pés do Senhor, para que Ele faça a vontade dEle e fale o que Ele quer falar conosco, nós vamos chegar e levantar e sair e ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra é dEle. Ele que sabe o que eu preciso. Ele que sabe aonde eu preciso me consertar. Ele que sabe o que está errado na minha vida. Ele sabe aonde está a minha dor. Ele sabe aonde eu posso melhorar. Ele sabe o que tem que falar para mim, não eu saber o que quero ouvir, o que devo ouvir. Se ele tiver intimidade comigo, olhar para mim e dizer: não vou ocultar nada do que faço para o Antônio, é porque ele é Deus. Agora, se eu falar eu sou amigo de Deus e vou conversar com ele e ele vai responder, é mentira. Porque eu não posso chegar diante de Deus para dizer: Senhor, eu quero ser o seu amigo. Eu tenho que chegar diante dele para se reverenciar a ele. E a reverência não é no culto, não é dentro da igreja. Porque Abraão não reverenciava Deus dentro de uma igreja. Deus encontrou com Abraão na terra. Depois de uma chuva, Deus falou com ele. Os grandes homens de Deus, que Deus chamou e teve algo com ele tete a tete, Deus o chamou em situações difíceis. Você lembra de Moisés? Lá apacentando as ovelhas do sogro, aonde Deus se manifestou para ele. Lembra de Abraão? Deus ia fazer alguma coisa, mas ele disse: porventura ocultarei ainda. Ele ia acabar e destruir uma cidade.
Sodoma e Gomorra, duas cidades. E diz o Senhor: ocultarei eu isso, Abraão? O que faço? Não. Hoje eu quero dizer para os meus irmãos e as minhas irmãs: hoje Deus não oculta, tudo que há de vir virá sobre esta nação. Para quem ele fala? Para aqueles que ele entender, que eles entendem que é amigo dele. Não importa a posição, meu irmão, não importa a posição, minha amada, não pensa que você é grande. Grande é o Senhor que conhece o seu e o meu e os nossos corações. Por isso Deus vem revelar aquilo que ele tinha que fazer para o amigo dele que ele escolheu. E operando Deus, quem impedirá? Você pode não aceitar a pessoa que Deus escolheu e levantou, mas não vai mudar em nada o trabalho, o pensamento e a operação de Deus na vida desta pessoa. Você pode ter um trono na casa chamado Casa de Deus, mas na casa do Senhor tem um trono para aquele que Deus o chamou. Porque Deus desce para falar com aquele que Deus escolheu como amigo. Seja um amigo de Deus, busca o Senhor para que Deus tenha o prazer de ser teu amigo. Nós temos que entender que se Deus tiver prazer em ser nosso amigo, nós somos mais do que felizes. Vamos falar, meus amados irmãos, aquilo que Deus tem a falar. No livro de Amós, capítulo 3, o versículo 7, também mais uma vez: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus segredos aos seus servos, os profetas. Amados e queridos irmãos e irmãs, sejam um homem de Deus, um profeta do Senhor, que profere a palavra segundo as Escrituras, que profere a palavra segundo a vontade do Senhor, porque quando ele falar que vai curar, a pessoa pode levantar do leito porque está curado, mas quando ele falar que vai descer a sepultura, pode baixar a cabeça, se humilhar, se pedir misericórdia, para que seja consertado a sua vida, porque o Senhor vai abater. Deus não faz nada sem antes comunicar aos teus servos, os profetas. Aleluia! Mas cuidado, meus queridos irmãos, você, homem, pregador da palavra, que vive como grande pregador da palavra, para não falar uma palavra que Deus não falou. Aquela palavra que você procurou, que você ajustou para persuadir uma ovelha, essa palavra cairá sobre a sua cabeça. Mamá, sui de canta. As enfermidades serão sobre ti, as mentiras pregadas no altar, as heresias pregadas na casa de Deus, será cobrada de todos aqueles que proferirem as mentiras.
porque o Senhor não fará nada sem antes o revelar aos teus servos, aos profetas. Você vai dizer, tudo isso é o Antigo Testamento. Eu quero vos dizer, meus irmãos, que chama-se o amor de Deus para com o homem e com a mulher, que ele formou lá no Jardim do Éden, do Antigo Testamento até o Apocalipse. Chama-se o amor de Deus. Minha irmã, meu irmão, meu amigo pastor, se Deus não te revelou, por que você mentiu no altar? Por que você persuadiu a igreja que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? Você não entende que persuadiu um desses pequeninos servos do Senhor é ter uma conta diante de Deus. E Deus disse, eu não farei nada sem antes avisar aos meus servos, aos profetas, que ouve a voz do Espírito Santo. Eu quero vos dizer, meus queridos e amados irmãos, existem vários tipos de amigos. Neste mundo, quantos amigos traem um outro amigo? Mas eu quero vos dizer, se você está na condição de amigo do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus, não trai a confiança do amado Jesus Cristo, não trai a confiança do meu Salvador, porque o câncer está nas mãos do Senhor. Coronavírus está nas mãos do Senhor. AIDS está nas mãos do Senhor. A depressão está nas mãos do Senhor. É Ele que retém essas pragas. As guerras, as enfermidades, as lepras, está nas mãos do Senhor. Mas com todos aqueles que mentirem e negarem ao Senhor Jesus Cristo, receberão essa praga provindo das mãos do Senhor, porque o Senhor entrega. Aleluia! Quero dizer para a igreja, lembra-se o que o Senhor falou. São João capítulo 15, versículo 15. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Vós, quando o amigo que tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhesse a mim, escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Isso e vos mando que vos ameis uns aos outros. Amados e queridos irmãos, esse aqui já é a terceiro, o quarto livro sinótico, livro de João.
Aqui ele disse: não foi eu, não foi você, não foi nós, não foi a igreja, não foi o discípulo quem escolheu a Jesus Cristo. Foi Ele quem nos chamou, nos escolheu e nos enviou para que nós vá e dê fruto. E o nosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai, na oração, em o nome dEle, o Pai nos conceda. Se você é amigo que Jesus escolheu, tudo quanto você pedir ao Pai, na oração, crendo, receberá e tê-lo-á. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Pedro era amigo de Jesus Cristo. E ele negou que conhecia Jesus. Mas lembra-se que ele voltou-se para trás quando o galo cantou. Ele chorou amargamente. Quantas vezes você, obreiro, pastor, crente, que Deus tem abençoado, que trocou Jesus Cristo por uma variância da política, por uma vaidade, por uma mentira, por dinheiro. Mas você tem se arrependido para voltar de joelho e pedir misericórdia ao Senhor para que vá e dê fruto. Tudo é pecado. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você e eu já pecamos? E quantas vezes voltamos para Cristo, humilhando-se, entendendo e dizendo: Senhor, eu não sou merecedor, mas o Senhor é misericordioso, me perdoa. Aleluia. Lembra, meus queridos e amados irmãos, quando o Senhor chamou um homem segundo o coração dele, ele estava nos dizendo o seguinte: todo homem que olhar para os céus e glorificar o nome do Criador, ainda que ele erre, ainda que ele peca, e se humilhar, prostrado, será perdoado. Não vai dizer que porque ele tem um coração segundo o coração de Deus, amigo de Deus, não cometeu falta. Deus reconhecia o coração de Abraão. Lembra-se que Deus fez uma promessa para Abraão. E Abraão ouviu a voz da sua esposa, errou. Como lá no jardim do Éden também, Adão errou. Todos os homens que Deus chamou e escolheu para ser bem próximo dele, é raro, porque Deus sabe que todos são pó e são cinza. Mas o Senhor se alegrava quando eles voltavam-se para Deus, pedindo a misericórdia. A igreja da mesma coisa, pelo João 15, versículo 15. Não foi nós que nos chamamos ao Senhor, escolhemos a Ele. Foi Ele quem nos escolheu do meio do mundo monturo, e nos fez povo seu, para ir levar a palavra do Senhor. E tudo quanto pedir ao Pai, na oração em o nome do Senhor Jesus Cristo, será feito. Meu amado irmão e irmã, por que as enfermidades estão assolando as nações
E as igrejas? É evidente que quando chegamos à idade, é o tempo do Senhor recolher, como recolheu Abraão, Isaac, Jacó, os profetas. Mas esse povo tinha autoridade, mesmo estando na idade. Deus continuava revelando a sua glória para esse homem. E até mesmo depois de morto. A Bíblia nos afirma que colocando um homem dentro de uma cova, onde estavam os ossos de um profeta, o homem batendo ali levantou, curado, salvo, ressuscitado. Por que a igreja faz campanhas? Por que a igreja corre de um lado para o outro? Faz as suas trapaças. Todo dia tem gente enfermo. Porventura o Senhor mudou? Ou nós não somos amigos? Os amigos de Jesus Cristo têm fugido cada um para os seus caminhos, para os seus cantos. Um para a política, outro para jogos, outro para a prostituição, outros para a mentira, outros para a concordância, outros para o dinheiro. E Jesus Cristo está na frente, olhando quem pode estar diante de mim, para que o nome do Cordeiro seja glorificado. Não é pela placa da igreja, pelo nome do pastor, ou do evangelista, ou do ministro, ou do apóstolo. É o nome do Senhor Jesus Cristo, que as enfermidades vai sair do coração, das vistas, das pernas. É o nome do Senhor Jesus Cristo que os milagres vai acontecer. Você é o amigo do Senhor Jesus Cristo, pastor. Você é amigo do pastor, do amado Jesus Cristo, obreiro. Irmãos e irmãs, eu tenho essa condição de aceitar Jesus ter me chamado como amigo e eu ter ser enviado para que vade e desfruto. Como está a minha vida diante do meu Salvador? Como está a minha vida se hoje, ou agora, o Senhor me chamar e dizer: vinde? Como está a minha vida espiritual? Como está o meu pensamento? Aonde eu estou agora se eu for levado? Posso dizer: ora, vem, Senhor Jesus Cristo. Se tiver um canceroso crendo, posso levantar os olhos aos céus e dizer: Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cura essa enfermidade. Meu amado e querido irmão, cuidado, meus irmãos, por saber muito. Cuidado, meus irmãos, por ter muitas coisas. Uma coisa é necessário amar uns aos outros, como se fosse você mesmo. Como você ama o seu irmão, como eu amo meus irmãos, como nós amamos. Aleluia! Como está a nossa vida espiritual diante do Senhor Jesus Cristo? Podemos dizer: vem, Senhor. Se hoje a morte me ceifar, ela é apenas um trampolim para me conduzir daqui para a vida eterna. Ou será que se a morte me pegar hoje
Eu estou descendo para o abismo. Eu sou amigo de Jesus Cristo. Deus me escolheu como fez com Abraão. Deus tem prazer em dizer: não faço nada sem comunicar meus servos, os profetas. Sou eu, servo do Deus Altíssimo, profeta desta palavra santa, pregador do santo evangelho, para a santa igreja comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se alguns pastores brincam de ser pastor, existe uma palavra para ele. O lago de fogo espera Satanás e os falsos anjos, os mentirosos. Mas enquanto é hoje, convertei-vos e chegai diante do Senhor humilhando-se. A nossa obrigação hoje é orar pelas vidas, pelas nações, pelos nossos governos, por aqueles que vão assumir a nação e não disputar cadeiras. Isto não provém de Deus. Deus não é democrático. Deus é teocrático. Deus é Deus. Operando o Senhor, quem impedirá? Aonde estiver o enfermo, seja curado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe a igreja. Em o nome do Senhor Jesus. E a paz do Senhor seja conosco. Amém.